Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui na FEIPLAR, FEIPUR, com meu amigo Giuseppe, mais conhecido como Pepe. Hoje eu vou ter um grande desafio, que é fazer o papo solto em mais de uma pergunta, né? Porque se ele engatar na primeira, eu não sei se eu termino o papo solto. Então nós vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, falar de inovação, falar dessa empresa que ela acorda já pensando no que ela vai fazer diferente, como é que ela vai ajudar o planeta, né? O que ela vai fazer para facilitar a vida das pessoas, né? Então tem um monte de produto legal, a gente vai tentar fazer uma linguagem mais fácil, né? Porque senão a gente também bota aqui uma legenda aqui para entender. Mas a ideia é eu passar um pouco dessa experiência e inspirar vocês, aqueles que estão iniciando, uma história bonita, uma história linda de vida, que passa de geração, né? Que são os apaixonados pelos poliuretano, pelos compósitos e pelos plásticos em geral. Vamos lá então, Giuseppe. Giuseppe, primeiro ponto assim, como é que nasceu essa, eu sei da história do teu pai, né, mas eles não sabem, então a ideia é falar um pouquinho como é que nasceu essa história do poliuretano. Eu sei que a Purcon está fazendo 20 anos, mas a Purcon, a tua história é muito maior que esses 20 anos da Purcon. Então eu queria entender um pouquinho como é que iniciou essa paixão, né, e aonde realmente tu iniciou a trabalhar com poliuretano. Na verdade, eu herdei do pai, né? Eu tenho 36 anos em poliuretano. Meu pai começou na Itália, me trouxe da Itália quando eu tinha apenas 3 anos. Ele já trabalhava com poliuretano lá na Itália. E ele chegou na década de 70, mais precisamente em 1971, onde ele montou a primeira empresa brasileira, né? Formada por um italiano, fabricante de poliuretano. Ele fez a primeira geladeira de poliuretano da América Latina. Naquele momento, o poliuretano era um polímero emergente, né? Pouco utilizado, pouco conhecido, como é hoje, né? E eu vim nessa história. Ele era, eu digo sempre que eu aprendi o que fazer com poliuretano com meu pai e o que não fazer na gestão com meu pai, né? Que ele era um excelente técnico, mas ele não era um grande empreendedor, né? Mas não um empresário, um gestor, né? E a paixão veio daí. Eu comecei muito cedo, há 36 anos, eu tenho agora 56, né? Então a gente começou trabalhando em formulações, sistemas formulados, porque o poliuretano, diferente das resinas normais, ele tem que ser formulado, ele não sai da planta poliuretano, como o polietileno, polipropileno. Então, as unidades de negócio, como a Purcon, que formulam poliuretano, eles são formuladores que a gente chama de casa de sistema. E meu pai começou a primeira no Brasil, brasileira, né? E depois ele vendeu essa empresa para um grupo que era a Pronor Petroquímica. E aí eu continuei com uma unidade de negócio dessa empresa e depois fui trabalhar com o Gerson, onde eu conheci o Gerson, que é o meu sócio, né, que é praticamente da minha família, porque estamos há 25 anos juntos, já fizemos bodas de prata juntos, também é um grande apaixonado por poliuretano. Trabalhamos numa empresa e a proposta de valor nossa era sempre fazer a diferença, né? Fazer a diferença no mercado de inovação e sustentabilidade, né? Hoje a Purcon é uma empresa que é uma referência em tecnologia e sustentabilidade, e fazer a diferença aumentando o consumo per capita do poliuretano, né? A reciclabilidade dele, ecologia, sustentabilidade e inovação é o nosso DNA. José, para o pessoal entender, né? Tem gente que é do mercado, que conhece, o que é o poliuretano, né? E alguns exemplos de aplicação, né? Eu estou vendo aqui, né? Todos agora são ecológicos, a Purcon já nasceu circular, né? E eu sei porque eu acompanhei a tua história, né? Me lembro quando eu estava na minha sala, eu estava na Marco Polo, a gente se conheceu e disse, eu preciso só uma chance, né? E aí a gente começou a trabalhar e fez muitas coisas. Queria mais assim entender de uma maneira muito didática o que é o poliuretano, o que é? É um produto líquido, é um produto químico, o que é isso e onde a gente consegue encontrar no dia a dia na nossa vida? Aí? O poliuretano é da família dos plásticos, ele representa 7% do mercado mundial de plásticos, né? Mas diferente do polietileno, polipropileno, do PVC, ele tem que ser formulado, né? Certamente eu digo que é o plástico mais versátil que existe, né? Porque ele tem inúmeras durezas e densidades. Então ele pode ir desde um colchão para conforto, né? Certamente
é uma espuma que mais dá conforto hoje, sintética, né, é o poliuretano, até um rígido, que é a geladeira, o isolamento térmico, né? Então o poliuretano está presente hoje em todos os mercados, todas as aplicações, na cadeia do frio, isolamento térmico, na construção civil, isolamento térmico e acústico, na indústria automotiva, volante, teto, banco de automóvel. Nos compósitos agora, né, que é o que a gente está apresentando também na feira, são as resinas poliuretano, né, são resinas termofixas, como o epóxi, como a éster vinílica, só que tem grandes vantagens em performance em relação aos outros materiais, né? Então o poliuretano certamente ele está presente na vida das pessoas em todos os mercados, construção civil, isolamento, automotiva, transporte. E eu estou vendo muito aqui no teu stand toda essa parte verde, né? Se fala verde, isso aqui hoje realmente está se falando muito, ESG e assim por diante. As empresas estão muito preocupadas com isso e eu acho que saiu um pouco da ideia do marketing, né? Claro que se usa, é negócio, né? Mas hoje tem a consciência maior, né? Como é que é o poliuretano, como é que ele está nesse momento, né? Duas perguntas, em relação à parte, né, de se existe hoje um poliuretano sustentável, né? E outra pergunta que eu te faço, quando eu vou nos clientes, a primeira coisa que eu me pergunto, resistência ao fogo. Está todo mundo hoje pirado com a sua resistência ao fogo. Então eu queria falar um pouquinho dessa condição, aonde ele se insere nesse mercado, né, de sustentável, o que tem de novo, né, o que vocês estão apresentando de novo aqui e qual é a tendência do futuro também, né, o que a gente pode esperar da contribuição do poliuretano em relação a tudo que a gente está vivendo hoje em relação ao meio ambiente. Começando do final da reação ao fogo, eu acho que é regulatório. Hoje a gente teve na Europa, Gilmar, na JEC, e qualquer tipo de polímero hoje, seja para conforto, construção, assento, tudo que vai em ambientes fechados, que transportam ou abrigam pessoas, tem que ter normas de reação a fogo cada vez mais exigentes. Então é quase que regulatório ou mandatório que um polímero, seja ele qual for, tem que estar buscando melhorar em normas em relação ao fogo. Em relação à sustentabilidade, o poliuretano, diferente dos outros polímeros, ele expande, né? Então ele tem uma expansão. Então certamente ele tem uma performance que é o que o mundo busca hoje de menos peso. É um polímero fantástico para redução de peso com alto desempenho. E hoje não é só a indústria automobilística, aeroespacial, né? Tá todo mundo, né? Também é o que eu digo, nós somos um pouco neuróticos em relação tanto ao meio ambiente, como também reduzir peso, melhorar a logística, diminuir custo. Né? Exatamente, porque principalmente o mundo ESG, pós-pandemia, a sustentabilidade do sistema e do planeta, né? Então, os recursos finitos, como os petroquímicos, eles são finitos, né? E se a população chegar a 7 bilhões, né, não vai ter recursos petroquímicos ou fósseis suficiente para a economia, né? A economia circular, e a gente diz que a gente nasceu circular, porque o pessoal de termofixo, seja os compósitos como os poliuretanos, não existia uma tecnologia convencional para reciclar. Então a gente sempre buscou que o resíduo dos nossos clientes, que virava lixo, que era a matéria-prima que ele adquiria e tinha que descartar, produto que ele pagava aí, que ele retornasse para a economia, né? É uma fonte de economia. Existem processos que desperdiçam 5%, 10% do que compram. Imagina um mercado que 5% vai para o lixo e volta a ser produzido. Então, o que a gente buscou? A gente buscou primeiro a sustentabilidade na emissão. Produtos que não ataquem o ambiente, não sejam voláteis, não tenham solventes químicos, né? A atmosfera é a primeira geração, né? A segunda são fontes renováveis, né? O que são fontes renováveis? Fontes que sejam ilimitadas, como a natureza. Então a gente tem produtos de fonte natural, vegetal, óleos vegetais, reciclagem química, né? A partir de PET, a partir de espumas recicladas, né? E a destinação. Não adianta a gente ter uma fábrica altamente poluidora ou ecológica na fabricação e enterre 50% do resíduo, né? Ou 30% do resíduo ou o resíduo, né? Então a gente buscou o tripé da sustentabilidade, que a gente diz que já nasceu circular, porque para que a gente aumente o compósito, né? A primeira coisa do desafio do mercado de compósitos na indústria automotiva era a reciclabilidade.
né? Eles disseram, é fantástico em peso, você vai reduzir o peso do automóvel, é menos material, mas o que eu vou fazer com o carro no final da vida dele? O que você vai fazer? E a gente já pensou, né? Quantos CITEPs a gente já falou disso, né? Há 15 anos atrás, que buscar a reciclabilidade, na verdade, era trazer um ciclo fechado, trazendo resíduo, transformando em matéria-prima. Perfeito. E essa parte que eu vi ali, que vocês já têm 2 produtos, que é o PU Green e o BioPir, né? É isso. O que é a base dele, né? O que é? É óleo vegetal? Que tipo de óleo? O que pode ser usado? Eu também ouvi em algumas vocês falando e comentando sobre o óleo, poder utilizar o óleo de pós-uso, né? Que é, então, assim, para entender, para quem está lá, que não conhece realmente esse segmento, né? Saber essa importância. A dona de casa que está lá fazendo, né, a comida dela, saber que esse óleo talvez possa se transformar no colchão dela, né? Então isso é uma coisa, meio maluco, né? Mas eu queria só que tu falasse um pouquinho sobre isso. Quando a indústria verde começou, que o barril do petróleo bateu $100, todo mundo queria ser verde, porque o petróleo estava muito caro e os óleos naturais que podem fazer polióis ou resinas estavam mais econômicos, né? No mundo de hoje, o que acontece? O alimento, né? O consumo de alimentos cresce, né? E a necessidade de orientar produtos naturais para alimento disputa com a cadeia de polímeros, né? E a gente descobriu que o óleo de soja de pós-consumo, ele é uma etapa melhor, né? Porque a soja, diferente da mamona, a mamona ela já nasce um polímero, ela reage. A mamona a gente conhece lá de Curitiba, que é mamona, pô. A gente já sabe, mas tudo bem, vamos lá. Vamos voltar a falar, Chico. Política hoje não vamos falar. A soja não, ela tem que ser tem que entrar numa reação propoxilada para se tornar um poliol. E na cadeia de pós-consumo, a gente resolve o problema da cadeia 2 vezes, né? A dona de casa vai destinar corretamente o óleo dela, em vez de ele ser queimado ou fazer sabão, né? Ele se torna um poliol, né? Esse poliol a gente traz para dentro dos reatores da Purcon e transforma o óleo de soja de pós-consumo, ou seja, ele não disputa com a cadeia de alimentos e ele se torna um poliol, um polímero. Esse polímero pode ser feito um colchão, pode ser feito a parede de uma geladeira, pode ser a próxima geração do PU Green, né? Que é uma outra resina que vem da cadeia natural, né? O PU Green é feito de bases naturais com isocianatos de fontes renováveis, né? A proposta é trazer toda a performance que o poliuretano dá, né? Isso era uma pergunta, como é que é ser o desempenho, né? O desempenho do PU Green está acima do epóxi, acima da éster vinílica, né? Com acabamento superficial classe A, né? Então a preparação de pintura ela é bem menor, né? Porque ele sai praticamente pronto para a pintura, com desempenho que pode reduzir a espessura, tamanho é o desempenho dele. E com a vantagem de fonte renovável, né? Além de não ter emissão, reduzir pintura, reduzir mão de obra, reduzir peso, ele vem de conteúdo renovável. O BioPir, que é o outro produto que a gente está lançando agora, vai na mesma linha, né? Ele também vem de fontes renováveis, de óleo de soja de pós-consumo, com PET reciclado, né? O poliisocianurato hoje está presente na construção civil, nos painéis metálicos, núcleo de painel metálico, e a gente conseguiu fazer um produto de ciclo fechado, que é o que a gente está lançando. Então, seja o PU Green, seja o BioPir, a gente está apresentando produtos de alto desempenho, né? Que eles já são sustentáveis para um mundo que quer economizar energia, quer propriedades mecânicas melhores, veículos mais leves, né? Sem emissão e de fontes renováveis, né? Os dois têm o mesmo apelo. Perfeito. O José falou em epóxi e falou em éster vinílica. Só para vocês entenderem, são resinas, né, que são polímeros utilizados tanto na parte de termofixo, principalmente na parte de termofixo. Nós temos termoplástico e termofixo. Então, está falando termofixo e o poliuretano já era um produto à base química e hoje tem um produto à base vegetal, né? Então, esse é o conceito. Então, voltando, acho que para a gente passar um pouquinho, teu pai, tu aprendeu com teu pai, né, que tem toda uma história, né, que tu falou, aprendeu coisas. A gente aprende com o pai coisas boas e coisas ruins, faz parte, né? E hoje eu também vejo o teu filho aí, né, o Gabriel tá começando e seguindo.
Como é que foi isso? Foi forçado ou foi uma coisa natural, foi um interesse que eu já vejo ele fazendo peça, correndo? Eu acho isso, nós já estamos aqui na terceira geração, né? Então, eu sei, conheço tua filha também, ela foi mais para o lado dos recursos humanos, né? Parte de administração, gestão, marketing, assim por diante. Como é que é trazer o Gabriel? Qual é a emoção de trazer um filho para um negócio, né? Para uma história e para uma paixão sua, né? Meu pai me passou essa paixão porque eu me encantava. Ele não queria que eu trabalhasse tão cedo com ele, mas eu pedi e depois eu comecei a contribuir e foi uma escola fantástica, né? Às vezes trabalhar com o pai nessa época, né? Eu digo muito para o Gabriel, que é a terceira geração, que é a nossa geração, né? Essa geração, a sua, a minha, foi a geração que fez acontecer, né? Hoje é a geração que está aprimorando, né? Está indo para o mais sofisticado, mas a gente partiu do nada para o que temos, né? É difícil partir do nada para o que a gente tinha, né? A gente tinha em Creal, antes da Creal, as geladeiras eram de isopor, de lã de vidro, não tinha poliuretano. Hoje que todas são de poliuretano, com máquinas de poliuretano, o desafio é maior, é fazer sustentável, mais leve, mais econômico. E eu queria muito que o projeto da Purcon, que está fazendo 20 anos, eu gostaria muito que meus filhos viessem a trabalhar conosco, como o Gerson tem a Audrey, que é a filha dele. A Audrey é química, né? É química, engenheira química, que trabalha conosco também, que é a gerência de desenvolvimento. E eu queria que eles tivessem uma experiência fora, né? Eu achava assim, antes de vir para a Purcon, que eles tivessem uma experiência de gestão fora, conhecessem o mercado de gestão e pudessem contribuir com a empresa. E o Gabriel seguiu arquitetura e a Rebeca seguiu recursos humanos, fez administração. E aí ele, num determinado momento, ele viu que a arquitetura era muito pouco, né? A arquitetura da faculdade era diferente, né? E veio trabalhar conosco justamente na área de processos, assistência técnica, e aí a gente tem uma interação muito grande. E ele está botando a mão na massa, né? A mão na massa. Exatamente a minha escola. Prática, né? A parte prática e trabalhando... gente que faz Bamerins, né? Tem que ser gente que faz, né? Então ele tem a oportunidade única, talvez a Purcon é uma referência internacional. A gente exporta hoje para 21 países, né? Quantas formulações você... 3 mil. 3 mil formulações. Então, é muito mais, bom, são né? 400 clientes. Então é muito mais comum você ter as formulações para os clientes do que muitos clientes que usam um tipo de formulação. E isso nos dá uma plataforma de solução, mas é uma escola, uma experiência que o Gabriel e a Audrey estão tendo muito rica, né? Porque a gente muda para todos os mercados, é que nem as nossas conversas. A gente sai de construção civil para automotiva, para trem, para sofá e o pessoal não acompanha. Fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, as empresas são setorizadas, né? Você tem um especialista para cada um. E quem trabalha, além de ser setorizado, o cara é automotivo, mas ele só faz para-choque, né? Ou ele faz só para-lama, ou ele faz... veículo leve, não fala com o veículo pesado. E você tem que falar com o leve, com o pesado, né? E o Gabriel está tendo essa experiência, que é extremamente rica, né? De aprender, né? Tivemos na GEC a primeira viagem internacional nossa a trabalho, né? E a gente foi com 2 clientes que vão fazer investimentos para trazer plantas para o Brasil. Na área de construção civil. Na área de construção civil. E aí ele teve a experiência de ver a Canon, por exemplo, que é a maior fábrica de poliuretano, de máquinas de poliuretano do mundo, o Volpato, que é o fundador, conheci o vô dele. Né? É uma história. E aí ele me reconhece e diz, olha, primeira vez que eu cheguei no Brasil, o seu vô estava lá. E quando esse link começa a fechar, né, que você vê da onde vem a experiência, onde a gente aprendeu, né, que foi na estrada, né? Foi na estrada. Eu digo para ele, essa experiência que a gente teve, né, nessas 2 semanas juntos valeu por anos, talvez. Isso, pessoal, eu acho que é interessante, que é um bom exemplo e uma boa lição, né? Eu acho que a educação ela é fundamental, né, em tudo, mas isso, a prática, a vivência, a humildade de querer aprender, né? Então, por exemplo, o filho de um executivo, de um empresário de sucesso, começando de baixo, aprendendo, conhecendo, né, quem ensinou a história toda, isso aí tem um valor imenso. Então, acho que isso a gente tem que levar e não pode perder. A gente está num mundo totalmente digital, né, que só fala em digital.
mas não podemos esquecer das pessoas, cara. Nada se faz, pode ter a maior tecnologia do mundo, se não tiver gente por trás, pessoas querendo fazer as coisas, não vai funcionar, pessoal. Então, esse eu acho que é um exemplo, e eu brinco sempre da Purcom, o jeito que eles trabalham, eles vivem, acordam pensando em inovação. O dia que organizar muito isso, talvez a Purcom perde a essência, né? É uma coisa maluca, organizada e que entrega. José, nós vamos terminando, né? Porque eu sei que tu tem aí a feira toda, quero te agradecer, né? Eu quero parabenizar esse exemplo que vem da história do teu pai, agora a tua história, do filho, e depois vem, né? Para mostrar como uma empresa brasileira, né, consegue dar certo, né? Desde que tenha essa paixão, que tenha essas pessoas. Eu convivo também com o teu time de trabalho, que são caras que são... Tu criou um nível, um padrão de pessoas aqui, que eu digo que não é padrão, são talentos, né? Que é impressionante como eles também compraram o teu propósito, né? Essa tua ideia da sustentabilidade, que vocês continuem assim, fazendo a diferença. E, de novo, parabéns, cara. Obrigado. Para encerrar, qual é a mensagem que tu dá para quem está te assistindo? Que eu te digo aqui, tem 10 pessoas que estão interessadas em composto, como está lá a dona de casa, olhando, assim, pô, que legal isso aqui. Na verdade, é muita fé, né? Muita fé em Deus e acreditar no propósito, né? Eu acho que é tudo um plano, né, que a gente tem. E o fato, a oportunidade de trabalhar naquilo que você gosta, né, já é uma bênção, né? Você se realizar naquilo que você gosta, né? É difícil ir trabalhar um dia, uma rotina de algo que você não gosta, só para ganhar dinheiro, só para pagar suas contas, né? Eu acho que fazer a diferença num propósito maior, e para nós, no Gerson, com o Moa, a Purcom, na verdade é tudo isso, né? A gente tem a oportunidade de se divertir, né? De criar algo que faça diferença para as empresas, para a vida das pessoas, né? E ela cresce com esse propósito. Eu acho que a grande mensagem é realmente não desistir, encontrar e buscar o sonho, né? Nunca parar de sonhar, de acreditar. É isso. Obrigado, Gilmar.